Desse núcleo lá, da Diocese de Pouso Alegre, do pessoal de Itajubá e tudo mais, ouvindo a inspiração, participando do congresso, atento com essas coisas que estavam acontecendo fora do Brasil, porque nesse mesmo período o Padre Eduardo começou a viajar o Brasil todo. Sim. O Padre Eduardo começou a viajar o Brasil todo. E Padre Jonas começou, Padre Jonas também nessa época já estava. Já viajava também. Como é que tudo isso, Tata, convergiu num secretariado só, numa coordenação só, a ponto de ter um coordenador nacional? E aí entra o seu papel, que você depois vai se tornar um desses coordenadores. Sim. Conta pra gente como é que foi esse afunilamento. O processo foi um processo muito lento. Chegou no final dos anos 80, 1988, 89, por aí, havia uma preocupação grande com a renovação carismática, porque ela estava se dissolvendo, desaparecendo em diversos pequenos grupos, pequenos envolvimento com outras coisas, e estava perdendo aquele elan inicial. Então, o Conselho Nacional, que fazia os congressos, eu já trabalhava com os congressos, resolveu fazer uma investida de retomada da experiência inicial da renovação carismática. Aí o Ernie, que é uma pessoa importante nesse processo, o Ernie Wittoiper, que era o coordenador no Rio Grande do Sul, da renovação em Porto Alegre, que, aliás, passando por uma dificuldade grande no momento, né? Nossas orações para nossos irmãos do Sul. Então, o Ernie fala que nós precisamos organizar a renovação. E me convidou para fazer a coordenação dessa investida de reorganização, de aprimoramento, de afervoramento. Então, quem te convidou foi o Ernie que te convidou? Eu já estava na equipe nacional de renovação, porque eu coordenava os congressos que aconteciam, que eram a expressão da comunhão da renovação. Os congressos que aconteciam quase sempre em Aparecida. Eu que coordenava esses congressos. A Ernie começa um movimento de organização da renovação carismática com um movimento eclesial para toda a igreja, organizar as secretarias que seriam os ministérios. Ele me convida para fazer isso. Então, ele era o coordenador e eu era o executivo dessa coordenação. E aí, em 91, nós fizemos o lançamento da Ofensiva Nacional, ou seja, a retomada da renovação carismática como um movimento eclesial, como um movimento de igreja, e que tinha como finalidade a promoção do batismo no Espírito Santo e a vida no Espírito. Daqui a pouco eu quero voltar nesse assunto da Ofensiva Nacional. Então, pelo que eu pude perceber, esse processo foi lento, porque o Brasil ele é gigante. Sim. Para organizar tudo com dimensões nacionais, não tinha como ser rápido. Não, mesmo. Tinha que organizar, por exemplo, como é que ficariam os estados, como é que ficariam os grupos de oração, vinculados aonde, o reconhecimento da renovação como um movimento eclesial e que tinha expressão e presença na igreja. O Dom Luciano Mendes cooperou muito com isso. Porque quando nós estávamos começando a falar sobre organizar a renovação como movimento eclesial, Dom Luciano nos chamou e perguntou o que nós éramos. Se nós éramos de caráter diocesano ou de caráter nacional. Se nós éramos movimento ou se nós éramos comunidade. Então, nós optamos por ser um movimento eclesial, de caráter nacional. E aí, por causa disso, Dom Luciano falou, então vocês têm que se organizar dessa forma. Dom Luciano era o presidente do CNBB, era presidente do CNBB. E aí nós começamos a organizar a renovação como um movimento eclesial de caráter nacional. E aí apareceram os ministérios, as secretarias que nós chamamos na época, que eram os ministérios, as dioceses começaram a se organizar em seus grupos para ter uma coordenação diocesana, porque a igreja é diocesana, as dioceses se organizaram nos estados para ter uma facilidade de reunião, porque não dava para reunir todos os estados, embora pelo menos 2 vezes por ano os coordenadores estaduais se reuniam, os coordenadores diocesanos se reuniam, porque a igreja é diocesana, os coordenadores do estado eram coordenadores ou articuladores da renovação nas dioceses. Então, era uma organização, não era uma coisa de amarrar, não era uma coisa assim. Era a ideia de organizar o movimento para que ele fosse mais eficiente no batismo no Espírito Santo e na vida no Espírito. Essa ofensiva nacional, de quem foi a ideia? Você consegue identificar? Quem que criou? Falei, gente, precisamos fazer uma coisa... E o nome é sensacional, né? Ofensiva nacional. De quem foi a ideia e o nome? A coisa foi assim. O Padre Eduardo tem muito a ver com isso, porque muitas dessas reuniões decisórias foram aqui na século XXI. Foi aqui na Associação do Senhor Jesus ou na século XXI? Nós tínhamos na associação.
Aqui no século XXI, nós tínhamos uma sala aqui que era nossa, né? Que a gente ficava mais aqui que outro lugar. Eu tinha uma cama minha aqui que eu ficava muito aqui. O Padre Eduardo deu apoio total. Então, o Padre Eduardo foi um grande apoio para a gente. Muito da ofensiva a gente deve a iniciativa e o apoio do Padre Eduardo e da televisão. A século XXI nos ajudou muito, indiscutivelmente. Não podemos negar isso, não. Então, eu me sinto em casa, né? Claro. Então, essas coisas, por conta do Padre Eduardo, por conta do Erni, por conta do Padre Jonas. Então, aí foi se juntando e saiu a ofensiva. Se você fala assim, a ofensiva foi uma invenção de fulano de tal. A gente não consegue falar de fulano de tal inventou a ofensiva, não. Não dá para dedicar uma pessoa só. Foi muita gente dando palpite. Que a gente não sabia o que a gente ia falar. Como é que ia chamar o movimento, que era um movimento dentro do movimento. Existia um movimento eclesial, renovação carismática. E nós queríamos reativar a renovação. Então, o que a gente tinha que fazer? Botar a renovação em ação. A renovação em ação não colou. A renovação em movimento não colou. Então, é uma ofensiva. E ficou ofensiva nacional, quem falou, não sei. Ficou simpático, foi interessante. Sim, o nome é muito bom. E nós assumimos isso. E aí o papel de vocês era passar de diocese explicando para cada bispo? Sim, como é que eles recebiam isso? Alguns recebiam com muita alegria, outros com desconfiança e outros não recebiam. E mesmo assim a coisa continuava funcionando, porque atingiu os grupos de oração. A ideia era atingir os grupos de oração, articular os grupos, fazer a organização dos ministérios, que na época a gente não podia chamar ministério, porque isso não era uma doutrina ainda aprovada na igreja, então eram secretarias, porque era o mais próximo de ministério, certo. E organizar os serviços. Então, foi se organizando a renovação dessa forma, em secretarias ou ministérios, o fortalecimento entendemos que são as paróquias, as cidades onde estão os grupos de oração, o grupo de oração, a unidade básica da renovação, então as dioceses, a igreja de referência da renovação, porque a igreja é diocesana, então a renovação, para ser de igreja, tem que ser diocesana, então o fortalecimento das estruturas diocesanas, da autoridade dos bispos sobre a renovação se organizar como equipes diocesanas de serviço, porque era essa a ideia de colocar a renovação em marcha.